Fala aí, turma do segundo ano do ensino médio, como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem, apesar dos dias difíceis que estamos vivenciando. Gente, muito bem, estamos chegando aí a mais uma semana de estudos. Essa semana nós vamos falar aí sobre o imperialismo na África e na Ásia, mas antes disso eu gostaria de deixar sempre aquelas orientaçõezinhas básicas para vocês. Além de assistir a videoaula, que é muito importante para vocês nesses dias aí, devem também fazer uma leitura das páginas 76 a 82 da apostila 7, capítulo 4, tá bom? Estamos terminando esta apostila com a aula de hoje. E depois, por último, fazer as atividades das páginas 84 e 85. Na quinta-feira eu vou postar lá para vocês a correção dos exercícios e também na quinta-feira você tem a participação no fórum. Então não esqueçam, nós temos então fórum esta semana, a semana 2 do ciclo 3, tá bom, gente? Muito bem, então vamos falar aí sobre imperialismo na África e na Ásia. Nós já havíamos falado para vocês, demos a introdução do contexto do que foi o imperialismo, essa dominação dos países industrializados sobre os países menos industrializados em busca de matéria-prima, mão de obra barata e também mercado consumidor para os seus produtos. Nós falamos que esse imperialismo foi impulsionado por doutrinas, por ensinos, né, justificativas ideológicas, como o Destino Manifesto nos Estados Unidos, ou o próprio darwinismo social, que se tornou muito comum na época. E aí nós temos a África. A África começa a ser dominada a partir de Leopoldo II, rei da Bélgica. Ele vai criar a Associação Internacional Africana. Segundo ele, de acordo com ele, dizia naquela época, né, que o objetivo foi estudar o continente negro. Aí eu fiz essa questão perguntando a vocês: será que foi estudar o continente negro ou partilhar o continente entre as potências industrializadas? Visto que haviam muitas riquezas que estavam começando a ser descobertas nesse continente. Inicialmente, o continente africano não foi muito explorado, apenas o litoral era explorado. A parte interior do continente não era tão explorada. A partir do momento que começa essa exploração e a descoberta de muitas riquezas, há uma corrida muito grande dos países industrializados para dentro da África. Olha só essa estatística que é muito assustadora, gente. Até 1876, quando o Leopoldo II criou a Associação Internacional Africana, apenas 10% do continente era controlado pelos europeus. E em 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, somente Etiópia e Libéria eram territórios livres, entre aspas. Estavam também sob influência de outros países, mas eram territórios livres. Veja que corrida foi para a partilha da África, para tentar certamente dominar a África por esses países industrializados. Gente, em 1884, devido a essa corrida desenfreada, eles decidiram então fazer a Conferência de Berlim. Nessa Conferência de Berlim, era decidido então a partilha da África. Foi decidido por uma partilha mais agradável, mais amigável, né, do continente africano. Especialmente porque a Alemanha não aceitou muito bem essa partilha. E a justificativa da Conferência de Berlim foi abrir a África para a civilização. Vejam que é aquele discurso que nós falamos anteriormente, né, do darwinismo social, onde traria a evolução, o progresso para essa região, né, visto que eles não eram tão desenvolvidos. É a partir da Conferência de Berlim que foi se dividida, uma das consequências principais, foi dividida a África em linhas retas. Essa divisão política da África até os dias atuais, da maior parte dos países, vocês podem perceber por esse mapa, tem linhas retas, que não respeitam os aspectos geográficos como rios, mares, lagos, cadeias montanhosas, mas o que eles respeitam apenas? Os interesses políticos e econômicos de cada país industrializado. Foi isso que eles respeitaram. Com a Conferência de Berlim, o maior beneficiado foi a Inglaterra. E, gente, a correria foi tão grande para essa partilha que um bom exemplo foi o Congo. O Congo, ele chegou ao momento de ter 3 donos. Teve os belgas, os alemães e os franceses, né? Então, é interessante que você pode perceber que
em tudo isso, houve uma corrida desenfreada para dominar o continente africano, no qual se descobrem muitas riquezas, entre elas o ouro e especialmente o diamante, né? Olha só, essa aí é a charge a respeito da partilha da África. Você percebe ali naquela parte principal seria o Leopoldo II e os outros países industrializados representados nessa partilha da África, como se fosse realmente um bolo a ser partilhado. Cito a vocês aí o que a nossa apostila diz ali para nós, que a chegada do europeu desintegrou a maioria daquelas sociedades, o estilo de vida, os modos de produção e de organização política europeus foram impostos aos diversos grupos, promovendo a desagregação das sociedades africanas e geraram ou intensificaram novas e velhas rivalidades entre elas, algumas das quais permanecem até os dias de hoje. Um bom exemplo disso, gente, são as profundas guerras civis, nas quais muitos países da África até hoje estão, né, derramam-se sobre essas guerras civis, né? São problemas que vieram desde a época da partilha que aconteceu aqui em 1876, 1884, na Conferência de Berlim. Bom, houve resistência? Houve, pouquíssima. E uma delas, nós vamos ter aqui a Guerra dos Boeres, que acontece em 1899 a 1902. Os holandeses, eles foram proprietários de vários territórios dentro da África, em especial a parte sul da África. Lá eles estabeleceram, né, lá se estabeleceram e foram chamados de Boers. Esses holandeses, que tinham costumes dos nativos, eles juntaram seus nativos da região e formaram uma língua que era o Afrikaner, né? E ali estavam acostumados a viver. Até que a Conferência de Berlim, 1884 e 85, deu o controle da região à Inglaterra. E a Inglaterra passa a dominar a região. Só que os holandeses ainda vão tentar manter-se na região. Porém, os conflitos vão se agravando, especialmente porque descobriram ouro e diamantes na região onde estavam esses holandeses, os Boers. E aí a guerra se inicia e durante 3 anos houve resistência dos Boers, mas houve a vitória inglesa. Quando eles venceram ali, eles vão impor algumas leis segregacionalistas, né, em relação à maioria negra, certo? E o nome dessas leis ficaram conhecidas como apartheid, que é um termo afrikaner, que significa separação, onde vocês conhecem bem, houve separação entre negros e brancos dentro do que nós conhecemos hoje no país chamado África do Sul. Bom, vamos falar agora sobre o imperialismo na Ásia. Na Ásia, gente, a resistência foi muito maior, né? É difícil de explicar para vocês por que razão houve maior resistência na Ásia do que na África. Porém, alguns acreditam que seja por causa dos valores culturais muito mais enraizados dentro da Ásia e os valores religiosos que eles possuíam, que não permitiam, então, essa dominação estrangeira. Bom, o primeiro exemplo aí é a Índia. A Índia teve uma reação nativista contra a dominação, que foi a chamada Guerra dos Cipaios, em 1857 e 59. Os Cipaios, eles eram mercenários, soldados mercenários, contratados pela Companhia das Índias, na região inglesa, só que eles começaram a realmente reclamar, especialmente dos seus péssimos salários, mas do tratamento dispensado a eles pelas autoridades inglesas e pelas questões culturais, onde havia imposição, né, de certos costumes ingleses dentro da sociedade, que era uma sociedade extremamente religiosa. Os cipaios não aceitam isso e se revoltam, né, deflagrando o que nós conhecemos por Guerra dos Cipaios. Vencida pelos ingleses, uma revolta foi reprimida duramente pelas tropas inglesas. E aí, até a partir disso, os ingleses vão realmente estabelecer ali na região o seu domínio. Depois de ter sido esse protetorado, até a Guerra dos Cipaios, aí em 1876 ela passou a fazer parte do Império Inglês ainda. E vai continuar sob parte do Império Inglês até 1947, quando se torna independente devido especialmente à ação do grande líder Mahatma Gandhi, né? Então é assim que a Índia vai ser um dos focos aí deste imperialismo. A China, gente, o próximo aí nosso aí. A China, ela também foi domínio britânico. E na China,
ela tem um potencial enorme, tem ainda hoje e tinha naquela época um potencial enorme para ser uma dominação imperialista, né? Grande número de mão de obra, mercado consumidor para os seus produtos e até a matéria-prima existente na região. Só que dentro da China houve bastante resistência. A primeira resistência foi a chamada Guerra do Ópio. Os ingleses impuseram à China a abertura dos seus portos aos produtos ingleses, em especial o ópio que estava sendo produzido lá na Índia. O ópio, vocês sabem que inicialmente era utilizado para medicamento. É uma papoula, é uma flor, né, da qual extraem esse pó, né? E esse pó depois passou a ser utilizado como uma droga extremamente alucinógena. Os chineses, que causa muitas alucinações e efeitos muito fortes nas pessoas que acabam ingerindo o ópio, né? Os chineses, eles vão resistir à entrada dos produtos britânicos, em especial o ópio, porém a Inglaterra vai invadir o sul da China, começando o que nós conhecemos pela Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio vai terminar com a vitória britânica e com isso eles vão transferir, os chineses terão que transferir a ilha de Hong Kong para a propriedade inglesa, né? Então isso foi o que nós conhecemos aí, a Guerra do Ópio. E essa imagem representa justamente isso, esse confronto aí que vai opor as duas forças britânicas e chinesas, tá bom? Isso foi fruto, sim, de uma resistência ao avanço imperialista na região. Outro movimento foi a Guerra dos Boxers. Guerra dos Boxers, os Boxers, eles eram radicais chineses que não aceitavam a aculturação dos chineses aos ingleses. Então eles não aceitavam, por exemplo, as mesmas roupas inglesas, os mesmos produtos, a utilização dos produtos ingleses, até a fala. E eles se revoltam contra a dominação inglesa e esses Boxers vão lutar contra essa dominação, né? E eles exigem, por exemplo, a expulsão dos estrangeiros, especialmente dos ingleses, e começam uma tremenda perseguição a diversos estrangeiros, querendo expulsá-los do país, né, da China. Porém, infelizmente, novamente, os chineses vão ser derrotados e obrigados a aceitar as imposições imperialistas ocidentais, no caso da Inglaterra. Bom? E ainda por fim, nós temos o Japão. O Japão, houve uma tentativa do domínio inglês, mas especialmente os Estados Unidos, que vai estabelecer a abertura dos portos na região. Porém, o Japão foi muito mais esperto, né? O Japão, ao invés de resistir, ele vai acabar aderindo a isso. E aí, quando houve a Revolução Meiji, que você vai estar retratado aí nessa representação, vai promover um intenso processo de industrialização e urbanização no Japão, o que levará o Japão a ser uma grande potência industrial e, ao invés de sofrer com o imperialismo, será também uma potência imperialista. O Japão vai se tornar, então, até a partir da era Meiji, né, a Revolução Meiji, um país que será realmente um país que praticará o imperialismo na região da Ásia. Bom, gente? Então, isso é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me procure. Tenham todos uma ótima semana, gente. Grande abraço.